Menos mal que isto era uma história. Ora, imaginemos o que era esta mulher no céu levar com os 7 maridos outra vez. Já não era céu, era inferno. Mas é uma história que tem a sua piada, porque nós percebemos que havia aqui gente que queria também complicar um bocado a vida a Jesus, porque a maneira como ele respondesse às vezes podia dar interpretações e motivos para o condenarem, para o julgarem, para o deitarem abaixo. Mas como nós escutámos no início do Evangelho, estes fariseus, estes saduceus, não acreditavam na ressurreição e então colocam esta questão a Jesus para ver de que lado é que ele estava. Se estava do lado deles, que não acreditavam na ressurreição, ou se estava do outro lado dos que acreditavam na ressurreição. O que Jesus nos diz é claro, é que há ressurreição. Há ressurreição. E nós católicos devemos ter, digo católicos porque nós somos agora, nem gosto muito de usar o católico, gosto mais de usar o cristão, mas o católico hoje fica bem. E nós católicos devemos perceber que a nossa existência não se limita ao tempo em que vivemos aqui. Nós não fomos criados para vivermos aqui 50, 60, 70, 90, 100, 110 anos. Nós fomos criados para a eternidade. Este é o nosso limite, ou seja, um não limite. Nós fomos criados para a eternidade. Aliás, Santo Agostinho dizia isto logo no início daquele famoso livro que ele escreveu, autobiográfico, As Confissões. Primeira linha. Criastes-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. De Deus viemos, para Deus vamos. Por isso, o católico não acredita na reencarnação. Não vai de acordo com o que Jesus pregou. Nem é com a tradição da Igreja. Não vai de acordo com aquilo que Jesus pregou. Não vai de acordo com aquilo que aconteceu a Jesus. Jesus não reencarnou. Jesus ressuscitou. Voltou à vida numa nova dimensão. E ao ressuscitar, Jesus garante-nos que também nós, que vivemos com Ele, não acabamos a nossa existência no dia da nossa morte, mas que no dia da nossa morte continuamos a nossa existência numa eternidade. Mas como é que o Frei sabe isso tudo? Porque acredito. Porque acredito. Foi assim que Jesus revelou, é assim que a Igreja ensina, é isto em que eu acredito. Não há reencarnação. Não é o fim de tudo quando nós morremos. É o fim desta vida terrena. Deixamos de estar aqui, não deixamos de existir, deixamos de estar aqui para passarmos a estar com Deus. O Padre António Vieira, num dos seus sermões, eu procurei toda a manhã, entre as várias coisas, tive que fazer o sermão onde ele fala disto, mas não consegui encontrar. Mas o Padre António Vieira, num dos seus sermões, diz que nós padecemos de 2 mortes. Nós, quando morremos, temos 2 mortes. Uma delas, a primeira, inevitável, aquela que nos há de calhar a todos, por doença, por acidente, de repente, sei lá bem porquê, essa é inevitável. E diz o Padre António Vieira, dessa ninguém consegue escapar. Podemos ir adiante, podemos ir não sei, mas dessa não conseguimos escapar. Essa não depende de nós. Mas depois diz o Padre António Vieira, mas há uma segunda morte que só depende de ti, só morres se tu quiseres, que é a morte com Deus. Essa só depende de ti. Essa não é inevitável. Que depois da tua morte, tu continues morto com Deus, só depende de ti. E então hoje a segunda leitura ajudava-nos a perceber um bocadinho como é que nós podemos viver aqui em Deus, preparando uma vida eterna com Deus. São Paulo hoje usou aqui duas frases, 2 expressões que nos centram naquilo que é um caminho de eternidade. A primeira coisa que São Paulo dizia é que nós fôssemos firmes em toda a espécie de boas obras e de palavras. O firme é o que está de pé.
Nós até usamos a expressão enfermo, em latim, infirmus, o que não está firme, o que não se aguenta, o doente. Ora, São Paulo diz que nós devemos ser firmes, direitos, preparados para toda a espécie de boas obras e palavras. O cristão tem que estar sempre pronto para as boas palavras e para as boas obras. E este, nós sabemos, é um caminho que nos leva para a eternidade. E depois, mais abaixo, continua São Paulo, pede que nós rezemos para que Deus nos livre das pessoas perversas e más. E diz São Paulo, porque nem todos têm fé. O que se presume que quem tem fé não pode ser nem perverso, nem mau. Não condiz. Ser cristão e ser ao mesmo tempo perverso e mau, não dá. Então temos o caminho das boas obras e das boas palavras, e temos o caminho da pureza, que contraria a perversidade, e o caminho da bondade, que contraria a maldade. E isto, na prática, é mesmo assim. Temos de ter consciência disto. Temos de ter consciência de que as nossas boas palavras ajudam e as nossas más palavras deitam abaixo. Temos de ter consciência que as nossas boas obras elevam e que as nossas más obras deitam abaixo. Temos de ter consciência de que às vezes o nosso exemplo pode ser escandaloso. Quando vamos pelo caminho da perversidade, o perverso é o que vê maldade nas coisas. É o que faz as coisas com má intenção. Dá por um lado, tira por outro, tenta enganar, tenta fazer as coisas para ver se consegue perverter. O cristão não pode andar nestas jogadas. E o caminho da bondade, o caminho do bem, que é o caminho de Deus, que nós sentimos e que devemos transmitir. Portanto, acreditamos numa ressurreição. Acreditamos na de Jesus, como dizemos no credo. Acreditamos na nossa futura, como também dizemos no credo, creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. E depois sabemos que há um caminho que nos leva, ou que nos, não é que nos garante, de certa maneira garante, mas para a gente não ficar assim muito inchados, há um caminho que nós sabemos que nos conduz de uma maneira mais fiel ao coração de Deus, à eternidade. Na primeira leitura de hoje, ligada ao Evangelho, por causa desta causa da ressurreição, nós vemos a atitude destes 7 irmãos. Estes 7 irmãos macabeus que, diante da perseguição, não fugiram. Nós podemos considerá-los hoje mártires. O mártir é aquele que testemunha. A gente às vezes tem a ideia de que o mártir é o que sofre. O mártir não é o que sofre, é o que dá testemunho. E os mártires, os cristãos, dão testemunho pelo sofrimento, pela vida, pelo sangue. E nós, quando ouvimos este relato dos macabeus, destes 7 irmãos, nós podíamos pensar, bem, mas também é ser fanático, também é levar ao extremo. Mas é que às vezes é assim que a nossa fé se enfraquece e é assim que o cristianismo no nosso mundo vai enfraquecendo. Porque nós não somos fiéis àquilo que a consciência nos pede. Não somos fiéis aos mandamentos da lei de Deus. E estes macabeus hoje ensinam-nos 3 coisas. Primeiro, que têm muita confiança em Deus. Eles não fazem isto por altruísmo, não fazem isto para se acharem uns valentes, uns heróis, que vão ter uma estátua aos mártires macabeus que deram a vida. Não. Eles fizeram isto porque acreditavam em Deus, tinham confiança em Deus. Fizeram isto porque foram fiéis à sua consciência e foram fiéis à lei de Deus. E fizeram isto porque acreditavam na ressurreição. Eles sabiam que, como disseram ao rei, a gente vai desta para melhor, porque foram. A gente vai desta para melhor, mas tu não. Tu, ó rei, não vais ressuscitar.
estes 3 princípios, confiança em Deus, fidelidade à nossa consciência e à nossa fé e a ressurreição como garantia da nossa existência, são fundamentais para que nós possamos aqui neste mundo vivermos o mais feliz possível que conseguirmos, fazendo também felizes os outros, obviamente, mas sobretudo nesta esperança de um dia nos encontrarmos com Deus. É isto que hoje nos diz a nossa fé. Não nos deixemos levar por algumas ideias, por algumas coisas. Será que é bem assim? Será que não é? Há tantas coisas que a gente não vê e que tem que acreditar nelas. Há tantas coisas que a gente não percebe como é que elas acontecem, mas elas acontecem. E que há aqui algo de misterioso, e o misterioso não é escondido, mas que nós ainda não chegámos lá. Imaginem o que era se Jesus nos andasse a mentir, a dizer que havia ressurreição e não houvesse. Que Jesus seria este? Que Deus seria este? Que Deus tão omnipotente, tão grandioso, criou esta criação inteira para nós só vivermos 50, 70, 100 anos? Não. A omnipotência de Deus, a grandeza de Deus vai mais longe do que a nossa passagem sobre este mundo. Porque, como dizia há pouco, Deus tem para nós um horizonte de eternidade. Agora é preciso que nós vivamos também assim. Que nós vivamos com horizontes de eternidade. Porque nós investimos ao máximo naquilo que é caduco, naquilo dos 70 e dos 80 anos. Investimos ao máximo. Não é? O prazer, o luxo, o conforto, tudo o que tem direito neste mundo é. E porquê é que a gente não investe? E só duramos cá, vamos dar aqui um bom avanço, e só vivemos cá 100 anos. Não é? E já não era mau se fosse... não era mau se chegássemos aos 100 anos. Bem, se for antes também não há problema. Mas digo, nós investimos muito na nossa existência terrena. E pergunto, que investimento é que nós fazemos na eternidade? O que é que nós investimos? Aqui temos uma boa casa, com conforto, com tudo. E a casa que nós vamos habitar lá junto de Deus? Como é que nós a andamos a construir? Como é que nós a andamos a preparar? Acreditamos numa eternidade, mas não investimos nela. Investimos no nosso conforto, no dia-a-dia. Não investimos numa eternidade com Deus. E é por isso que o cristão não pode estar aliado do mundo. Não pode estar aliado da realidade que o rodeia. Porque era como dizia São Paulo, o nosso mundo precisa de gente firme na prática das boas obras e das boas palavras. O nosso mundo precisa de gente pura e de gente boa. E nós cristãos, por sermos de Cristo, porque acreditamos na ressurreição de Cristo, porque queremos viver uma vida eterna com Deus, temos que ser estes que alinhamos com aquilo que Cristo nos pede. Estas leituras aparecem-nos agora porque viemos desta Semana dos Santos e dos Fiéis Defuntos, mas também porque iremos celebrar de hoje a 15 dias, iremos encerrar o ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. Por isso estas leituras do mês de novembro, já a próxima semana também vai ser assim, vão-nos falar desta realidade, destas realidades últimas da nossa vida terrena. Mas se repararem, olhem que o cristianismo nunca falou muito da morte. Nós nunca andamos muito atrás da morte, porque a seguir à morte vem sempre a ressurreição. Quem não tem fé é que anda sempre atrás da morte. Quem tem fé sabe que para além da morte há uma ressurreição e a morte acaba por ser uma porta necessária que se tem de passar para a ressurreição. Aprendamos então com o Padre António Vieira. Há 2 mortes, uma inevitável. Quando chegar morte certa, hora incerta. Essa não podemos fazer nada. Mas a segunda morte só morremos se quisermos. Se formos firmes na prática das boas obras e das boas palavras, se formos puros e bons, não morremos a segunda morte, mas ficaremos sempre vivos no coração de Deus. Que assim seja.